Eu soube que Harold havia morrido quando notei que o jornal ainda estava na varanda dele às 2 da tarde. Durante 5 anos, todas as manhãs às 7h30, eu ouvia a porta da frente dele se abrir para pegar o jornal. Era um som que havia se tornado parte da minha rotina, quase como um relógio despertador gentil que me dizia que meu dia podia começar oficialmente. Mas naquela terça-feira de março, o silêncio foi ensurdecedor. Meu nome é Margaret Thompson. Tenho 62 anos e moro na mesma casa há 40 anos, desde que me casei com Robert. Depois que Robert morreu de câncer há 8 anos, Harold Brennan, meu vizinho de 2 metros de distância, tornou-se minha única companhia constante. Não que tivéssemos uma amizade íntima. Harold era um homem reservado, viúvo como eu, mas havia uma compreensão silenciosa entre nós. Tudo começou quando notei que ele estava tendo dificuldades para cortar a grama. Seus movimentos eram mais lentos, mais cuidadosos. Numa manhã, simplesmente cruzei a cerca baixa que separava nossos quintais e terminei o trabalho para ele. Ele protestou no início, claro. "Margaret, você não precisa fazer isso", ele disse, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o cabo do cortador. "Eu consigo", mas nós dois sabíamos que não conseguia. E depois daquele dia, cuidar de Harold tornou-se tão natural quanto cuidar de mim mesma. Comecei pequeno. Levava uma porção extra de ensopado quando cozinhava. Oferecia-me para pegar alguma coisa no mercado quando ia fazer compras. Quando Harold pegou pneumonia no inverno passado, passei 2 semanas verificando-o 3 vezes ao dia, garantindo que tomasse os remédios e comesse adequadamente. "Você é um anjo, Margaret", ele costumava dizer, e eu sempre respondia que estava apenas sendo uma boa vizinha. Mas a verdade era mais complicada que isso. Cuidar de Harold preenchia um vazio em mim que eu nem sabia que existia. Meus próprios filhos moravam do outro lado do país, ocupados demais com suas próprias vidas para visitarem mais de uma vez por ano. Harold me fazia sentir necessária novamente, útil. Havia propósito em verificar se ele havia tomado seus remédios para a pressão, se havia comido algo nutritivo, se não havia caído durante a noite. Naquela terça-feira, quando vi o jornal ainda embrulhado em plástico na varanda dele, meu estômago se apertou. Caminhei até sua porta da frente e bati levemente. "Harold, você está bem?" Silêncio. Tentei a maçaneta, destrancada, como sempre. Harold nunca se preocupava muito com segurança. "Harold?" Chamei novamente, entrando na sala de estar que conhecia quase tão bem quanto a minha própria. Encontrei-o na poltrona onde gostava de ler, como se tivesse simplesmente adormecido com o livro no colo. Mas quando toquei seu ombro, estava frio. O paramédico que respondeu à minha chamada foi gentil. "Provavelmente foi durante o sono", ele disse. "Pacífico. Pelo estado, diria que foi na noite passada. Eu deveria estar chorando, suponho. Mas tudo o que sentia era um vazio estranho. Harold havia partido. E com ele, minha rotina, meu propósito, minha sensação de ser necessária. "A família que devemos contatar?" o paramédico perguntou. "Sim", respondi automaticamente, lembrando dos nomes que Harold ocasionalmente mencionava. Ele tem 2 filhos, Michael e David, e alguns netos. Mas enquanto falava, percebi algo que me deixou ainda mais triste. Em 5 anos de cuidados diários, de conversas sobre a vida e de proximidade genuína, eu nunca havia conhecido essa família. Nunca os vi visitando. Nunca vi Harold sair para encontrá-los. As únicas vezes que ouvi falar deles foram quando Harold mencionava, sempre brevemente, sempre mudando de assunto rapidamente. Passei o resto do dia fazendo ligações, encontrando os números da família no caderno de telefones antigo de Harold. Michael, o filho mais velho, atendeu no 3º toque. "Sim?" Sua voz soou impaciente. "Olá, meu nome é Margaret Thompson. Sou vizinha do seu pai. Tenho uma notícia triste." Houve uma pausa longa depois que expliquei sobre Harold. Então, Michael disse, com uma frieza que me chocou. "Bem, suponho que isso era esperado. Ele estava ficando velho. Isso era esperado?" Harold tinha 81 anos, sim, mas estava relativamente saudável. Caminhava todas as manhãs, lia vorazmente, cuidava de seu pequeno jardim de tomates. Não estava defininhando, como Michael sugeriu. "Haverá um funeral?"
Perguntei. Claro que sim. Cuidaremos de todos os arranjos. Obrigado por ligar. E ele desligou. Nenhuma pergunta sobre como Harold passou seus últimos anos. Nenhuma curiosidade sobre quem havia estado cuidando dele. Nenhum agradecimento pelo fato de que, se não fosse por mim, Harold poderia ter ficado lá por dias antes de alguém encontrá-lo. 2 dias depois, vi carros chegando na casa de Harold. Um Mercedes preto, um SUV brilhante, um sedã elegante. Pessoas bem vestidas saíram, olhando a casa modesta de Harold como se estivessem avaliando propriedade para venda. Observei da minha janela da cozinha enquanto eles entravam e saíam, carregando caixas, claramente procurando coisas de valor. Ninguém bateu à minha porta. Ninguém perguntou sobre Harold ou sobre como ele havia vivido seus últimos anos. Na quinta-feira, recebi um telefonema de uma mulher que se identificou como Patrícia, nora de Harold. Entendo que você conhecia Harold, ela disse, sua voz cortante e formal. Sim, eu era sua vizinha. Cuidava dele. Bem, o funeral será no sábado às 2 da tarde na igreja metodista da Elm Street. Se você quiser comparecer, suponho que seja apropriado. Se eu quisesse comparecer? Eu havia sido a única pessoa constante na vida de Harold pelos últimos 5 anos, e ela estava me dando permissão para ir ao funeral dele como se fosse uma concessão? Claro que vou, respondi, tentando manter minha voz firme. Certo, apenas para que saiba, será um serviço privado para família e amigos próximos. A implicação era clara. Eu não era considerada nem família, nem amiga próxima, apesar de ter dedicado os últimos anos da minha vida garantindo que Harold não morresse sozinho e negligenciado. Depois que ela desligou, sentei-me à minha mesa de cozinha e, pela primeira vez desde que encontrei Harold, deixei as lágrimas virem. Não estava chorando apenas por Harold. Estava chorando por mim mesma, pela sensação de que havia desperdiçado 5 anos da minha vida cuidando de alguém cujos próprios filhos não se importavam o suficiente para conhecer a mulher que havia se tornado a família de fato de seu pai. Olhei pela janela para a casa de Harold, agora escura e silenciosa, e me perguntei se havia sido uma tola por todo esse tempo. A dor que sentia no peito não era apenas luto, era a percepção cruel de que havia dado amor e cuidado onde aparentemente não eram valorizados, onde ninguém nem mesmo reconhecia que existiam. O funeral de Harold foi uma experiência que jamais esquecerei, mas não pelos motivos que deveria ser. Cheguei à igreja metodista da Elm Street 15 minutos antes das 2 da tarde, vestindo meu vestido preto mais respeitoso, o mesmo que havia usado no funeral de Robert. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava um pequeno buquê de narcisos do jardim de Harold. Ele sempre dizia que eram suas flores favoritas porque eram as primeiras a florescer na primavera, trazendo esperança depois do inverno longo. A igreja estava meio cheia, mais pessoas do que eu esperava. Reconheci alguns vizinhos distantes, mas a maioria eram rostos desconhecidos, pessoas bem vestidas que claramente tinham dinheiro. Procurei um lugar discreto no fundo, mas uma mulher loira, impecavelmente arrumada, se aproximou de mim. Você deve ser Margaret, ela disse, sua voz doce como mel artificial. Sou Patrícia, nora de Harold. David é meu marido. Patrícia parecia ter 40 e poucos anos, com cabelo loiro perfeitamente escovado e um terno preto que provavelmente custava mais do que minha hipoteca mensal. Seus olhos azuis me analisaram de cima a baixo de uma forma que me fez sentir como se estivesse sendo pesada e considerada insuficiente. Obrigada por me permitir estar aqui, respondi imediatamente odiando como soou submisso. Claro, claro. Harold mencionou que vocês conversavam às vezes. Conversavam às vezes? Eu havia passado praticamente todos os dias dos últimos 5 anos na companhia de Harold, mas para ela éramos apenas vizinhos que trocavam cumprimentos casuais. Patrícia me direcionou para um banco no fundo. Acho que você ficará confortável aqui, ela disse. E havia algo em seu tom que deixou claro que este era meu lugar, longe da família, longe dos verdadeiros enlutados. Durante o serviço, tive que me controlar para não gritar. O pastor, claramente alguém que mal conhecia Harold, fez um sermão genérico sobre a vida bem vivida. Então Michael, o filho mais velho, se levantou para falar. Meu pai era um homem simples,
ele começou, e eu quase ri da ironia. Harold havia sido professor de literatura por 40 anos. Falava 3 idiomas, havia lido mais livros do que qualquer pessoa que eu conhecia. Simples era a última palavra que eu usaria para descrevê-lo. Ele valorizava a família acima de tudo. Michael continuou, e meu estômago se revirou. Onde estava essa família quando Harold passou 3 dias na cama com gripe e eu fui a única pessoa que verificou se ele estava bem? Onde estavam quando ele caiu no jardim e eu fui quem o ajudou a se levantar e limpou seus ferimentos? Mas a parte que mais me machucou foi quando Dave se levantou para falar. Ele era mais novo que Michael, talvez 45 anos, com o mesmo cabelo grisalho de Harold, mas nenhuma de sua gentileza. Nosso pai ensinou-nos sobre independência, David disse, olhando diretamente para mim enquanto falava. Ele nunca quis ser um fardo para ninguém. Tenho certeza de que apreciava a gentileza dos vizinhos. Mas pai sempre foi muito orgulhoso para aceitar caridade desnecessária. Caridade desnecessária. As palavras me atingiram como um tapa. Cada refeição que levei, cada vez que o levei ao médico quando estava doente demais para dirigir, cada momento que passei garantindo que ele não estivesse sozinho, tudo reduzido a caridade desnecessária. Após o serviço, as pessoas se reuniram no saguão da igreja para cumprimentos e condolências. Fiquei perto da parede, sem saber se deveria ir embora ou tentar oferecer minhas condolências à família. A decisão foi tomada para mim quando Patrícia se aproximou, acompanhada de uma mulher mais velha que se parecia muito com Harold. Margaret, esta é Dorothy, irmã de Harold, Patrícia disse. Dorothy, esta é a vizinha que mencionamos. Dorothy me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Então você é a que estava sempre por lá. Eu? Sim, cuidava de Harold. Éramos amigos próximos. Patrícia riu, um som agudo e desagradável. Oh, querida, tenho certeza de que Harold apreciava a companhia. Mas não vamos exagerar. Ele tinha família de verdade, você sabe. O sangue subiu ao meu rosto. Eu estava com ele quase todos os dias. Quando ele ficou doente, quando precisava de ajuda. E isso foi muito gentil da sua parte. Patrícia me interrompeu, sua voz assumindo um tom condescendente que me fez sentir como uma criança sendo repreendida. Mas às vezes as pessoas mais velhas podem dar a impressão errada sobre relacionamentos. Harold provavelmente estava apenas sendo educado. Dorothy assentiu em concordância. Harold sempre foi muito educado. Às vezes educado demais para seu próprio bem. Senti minha garganta apertar. Elas estavam sugerindo que Harold havia tolerado minha presença por educação? Que nossa amizade, que havia sido tão real e significativa para mim, havia sido apenas ele sendo cortês com uma vizinha solitária? Ele realmente se importava comigo. Consegui dizer, minha voz soando fraca até para meus próprios ouvidos. Patrícia trocou um olhar com Dorothy. Um daqueles olhares que as mulheres fazem quando acham que outra mulher está sendo patética. Tenho certeza de que você acredita nisso, Patrícia disse suavemente. Mas você precisa entender, nós éramos a família dele. Nós o conhecíamos há toda a vida. Você, bem? Você só o conheceu em seus últimos anos, quando ele não estava mais sendo totalmente ele mesmo. Harold estava perfeitamente lúcido, protestei. Mas minha voz saiu mais alta do que pretendia, fazendo algumas pessoas próximas se virarem para olhar. Patrícia sorriu. Mas não havia calor algum nele. Claro, querida. Apenas digo que às vezes, quando as pessoas ficam mais velhas e solitárias, podem formar anexos que parecem mais significativos para elas do que realmente são. A humilhação queimou em meu peito como ácido. Elas estavam me pintando como uma mulher solitária e patética que havia fantasiado sobre uma amizade que nunca existiu realmente. Na frente de todas essas pessoas, me sentindo cada palavra como um corte pequeno, mas profundo. Michael se juntou ao grupo naquele momento, e Patrícia imediatamente mudou de assunto. Michael, estávamos justamente conversando com Margaret sobre como ela morava perto do papai. Michael me olhou como se estivesse tentando se lembrar de onde me conhecia. Ah, sim, a vizinha. Obrigado por verificar o papai ocasionalmente. Ocasionalmente. 5 anos de cuidado diário reduzidos a verificações ocasionais. Na verdade, uma voz cortante se juntou à conversa. Tenho algumas preocupações sobre isso. Todos se viraram para ver uma mulher mais nova, talvez 35 anos,
com cabelo escuro puxado para trás em um coque severo. Ela se apresentou como Jennifer, neta de Harold. O que quer dizer? Dorothy perguntou. Jennifer olhou diretamente para mim. Bem, é apenas que quando alguém passa tanto tempo na casa de uma pessoa idosa, especialmente alguém sem família próxima por perto para supervisionar. Bem, às vezes surgem questões sobre motivações. O saguão da igreja pareceu ficar mais silencioso ao nosso redor. Eu podia sentir outras pessoas ouvindo nossa conversa. Que tipo de questões? Consegui perguntar. Embora minha voz saísse como um sussurro, Jennifer deu de ombros, como se estivesse apenas mencionando algo óbvio. Apenas que pessoas solitárias às vezes desenvolvem expectativas inadequadas sobre pessoas idosas vulneráveis, especialmente quando há patrimônio envolvido. A acusação pairou no ar como fumaça tóxica. Ela estava sugerindo que eu havia me aproveitado de Harold, que minha amizade havia sido motivada por ganância. Eu nunca. Comecei, mas minha voz falhou. Patrícia colocou uma mão no meu braço, um gesto que pareceu reconfortante, mas era qualquer coisa menos isso. Oh, querida, tenho certeza de que Jennifer não está sugerindo nada impróprio. É apenas que a família precisa estar ciente dessas coisas, você entende? Olhei ao redor do círculo de rostos, procurando por qualquer sinal de apoio, qualquer indicação de que alguém via o absurdo do que estava acontecendo. Mas tudo o que vi foram expressões de pena ou desconforto. Acho que deveria ir, murmurei. Provavelmente seria melhor. Patrícia concordou, sua voz suave, mas firme. Obrigada por vir prestar seus respeitos. Caminhei para fora da igreja com as pernas trêmulas, sentindo os olhares queimando em minhas costas. No estacionamento, me sentei no meu carro por vários minutos, mãos tremendo demais para colocar a chave na ignição. Eles haviam feito mais do que me humilhar. Eles haviam pegado 5 anos dos melhores momentos da minha vida, os anos em que me senti útil, necessária, amada, e os haviam transformado em algo patético e vergonhoso. E a parte mais cruel de tudo era que eu estava começando a me perguntar se eles estavam certos. Talvez eu tivesse apenas sido uma vizinha solitária que leu significado demais em gestos educados. Talvez Harold realmente tivesse sido apenas cortês, tolerando minha presença porque era educado demais para me dispensar. Enquanto dirigia para casa, passando pela casa escura de Harold, senti como se tivesse perdido mais do que um amigo. Havia perdido minha confiança em meu próprio julgamento, em minha capacidade de entender quando era verdadeiramente querida versus quando estava apenas sendo tolerada. E isso doía mais do que qualquer luto que já havia sentido. Uma semana após o funeral, eu ainda estava tentando reconstruir minha autoestima quando a campainha tocou numa manhã de quinta-feira. Do lado de fora estava um homem de meia-idade com terno cinza e uma pasta de couro, parecendo muito oficial e ligeiramente desconfortável. Senhora Thompson, meu nome é Richard Caldwell. Sou advogado do espólio de Harold Brennan. Poderia ter alguns minutos do seu tempo? Meu estômago se apertou imediatamente. Depois da humilhação no funeral, a última coisa que queria era mais contato com qualquer coisa relacionada à família de Harold. Provavelmente queriam me questionar sobre alguma coisa que faltava da casa dele, ou talvez formalizar a acusação velada de que eu havia me aproveitado dele de alguma forma. Suponho que sim, respondi, recuando para deixá-lo entrar. O Sr. Caldwell sentou-se na minha sala de estar, abrindo sua pasta com movimentos precisos e cuidadosos. Antes de mais nada, quero expressar minhas condolências pela perda do Sr. Brennan. Entendo que vocês eram próximos. Próximos. Era interessante como essa palavra simples podia soar tão diferente dependendo de quem a dizia. Quando a família de Harold usava, soava como uma mentira patética que eu contava a mim mesma. Quando esse advogado dizia, soava respeitosa, real. Obrigada, murmurei. Se isso é sobre alguma coisa que pode estar faltando da casa dele, eu posso assegurar que nunca peguei nada. O Sr. Caldwell levantou a mão para me interromper, uma expressão gentil em seu rosto. Não, Sra. Thompson. Não é nada disso. Na verdade, estou aqui porque você está mencionada no testamento do Sr. Brennan. Senti meu rosto empalidecer. Mencionada como? Ele removeu um documento espesso da pasta, ajustando seus óculos. O Sr. Brennan deixou instruções muito específicas sobre seu espólio. Ele pediu que eu lesse certas seções para você pessoalmente. Meu coração começou a bater mais rápido.
Harold havia me deixado alguma coisa? Talvez alguns de seus livros. Ele sabia como eu amava ler. Ou talvez algumas das plantas do jardim que eu havia ajudado a cuidar. Isso seria gentil da parte dele. E provaria que nossa amizade havia significado alguma coisa para ele, o Senhor. Caldwell limpou a garganta e começou a ler. Eu, Harold William Brennan, sendo de mente sã e corpo, faço este meu último testamento e disposição final. A minha querida vizinha e amiga mais próxima, Margaret Thompson, que me mostrou mais gentileza e amor genuíno em 5 anos do que minha família mostrou em décadas. Parei de respirar. Deixo a totalidade da minha propriedade, incluindo minha casa na 428 Maple Street, todos os conteúdos dela, minha conta poupança no First National Bank, meu portfólio de investimentos gerenciado por Thornfield Financial e todos os outros ativos que possuo no momento da minha morte. As palavras pareciam estar ecoando de muito longe. Eu estava ouvindo corretamente? Harold havia deixado tudo para mim? Tudo? Há mais. O Sr. Caldwell continuou suavemente. Ele incluiu uma carta pessoal para você. Com mãos trêmulas, peguei o envelope que ele me ofereceu. Meu nome estava escrito na caligrafia cuidadosa de Harold na frente. Abri-o lentamente, meus olhos se enchendo de lágrimas antes mesmo de começar a ler. Minha querida Margaret, a carta começava. Se você está lendo isso, então partiram para o grande além, e espero que tenha sido pacificamente. Sei que provavelmente está surpresa com o conteúdo do meu testamento, mas quero que entenda que esta foi a decisão mais fácil que já tomei. Durante os últimos 5 anos, você foi a luz na minha vida. Depois que Eleanor morreu, pensei que meus dias de sentir-me verdadeiramente amado haviam terminado. Então você apareceu naquele dia para cortar minha grama, e tudo mudou. Você não cuidava de mim por obrigação ou culpa. Você cuidava porque seu coração é naturalmente generoso e gentil. Eu sei sobre meus filhos, Margaret. Sei que raramente ligavam, que nunca visitavam a menos que quisessem alguma coisa. Sei que não se importavam com o meu bem-estar tanto quanto se importavam com minha conta bancária eventual. Durante anos, tentei me convencer de que eles eram apenas ocupados, que demonstravam amor de maneira diferente. Mas assistir você, ver como você se preocupava genuinamente se eu havia comido, se estava tomando meus remédios, se estava sozinho demais, me mostrou a diferença entre amor real e amor fingido. Você me fez rir novamente. Você me deu alguém para cuidar quando insistia que eu comesse a sopa extra que você acidentalmente fazia demais. Você me deu propósito quando me deixava ajudá-la com pequenos reparos na sua casa. Você me fez sentir vivo nos meus últimos anos, quando eu achava que estava apenas aguardando o fim. Não deixei minha propriedade para você por pena, ou como uma obrigação. Deixei porque você é a pessoa mais merecedora que conheço, e porque quero que tenha segurança e conforto pelos anos que vierem. Mais importante, deixei para você porque sei que entenderá o valor real dela. Não apenas o dinheiro, mas a casa onde construí memórias, o jardim que amava, os livros que colecionei ao longo de uma vida. Minha família ficará chateada, tenho certeza. Eles dirão que você me influenciou ou manipulou. Não é verdade, e você sabe disso. Eles dirão que você não merece isso, que não é família de verdade. Eles estão errados. Família não é apenas sangue. É quem está presente quando você precisa. Quem se importa com seu bem-estar sem esperar nada em troca. Você foi mais família para mim nesses 5 anos do que meus filhos foram em décadas. Por favor, não se sinta culpada por aceitar isso. Você merece cada centavo, cada tijolo desta casa, cada livro nestas estantes. Você deu a um homem velho os anos mais felizes de sua vida. E isso não tem preço. Use este presente para ser feliz, Margaret. Viaje se quiser. Compre coisas bonitas para sua casa. Leia todos os livros que quiser na biblioteca que deixo para você. Mas mais que tudo, saiba que você foi amada e apreciada mais do que jamais saberá. Com todo o meu afeto e gratidão eterna, Harold. Quando terminei de ler, estava chorando tanto que mal conseguia ver. O Sr. Caldwell havia me dado um lenço em algum momento e esperou pacientemente enquanto eu processava tudo. Quanto? Quanto estamos falando? Perguntei finalmente, minha voz rouca. O Sr. Caldwell consultou seus papéis.
A casa foi avaliada em 420 mil dólares. Há também 230 mil em economias e investimentos. No total, você está herdando aproximadamente 650 mil dólares em ativos. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. 650 mil dólares. Eu, que havia lutado com contas toda a minha vida, que dirigia um carro de 12 anos e comprava roupas em brechós, havia herdado mais dinheiro do que jamais sonhei em ver. A família está ciente disso? Perguntei, já sabendo que a resposta não seria boa. O Sr. Caldwell hesitou. Eles foram informados ontem. Devo dizer que não ficaram satisfeitos. Houve algumas alegações feitas sobre influência indevida e capacidade mental questionável. Meu estômago afundou. Claro que houve. As mesmas pessoas que haviam me humilhado no funeral, que haviam sugerido que eu era uma aproveitadora patética, agora diriam que eu havia manipulado Harold para conseguir seu dinheiro. Essas alegações têm algum mérito legal? Perguntei. Francamente, não. O Sr. Brennan era claramente competente quando fez este testamento. Ele o atualizou há apenas 6 meses, e na época passou por uma avaliação médica completa que confirmou sua plena capacidade mental. Além disso, ele incluiu várias salvaguardas específicas, declarações detalhadas sobre suas razões, gravações em vídeo de suas intenções, até mesmo depoimentos de testemunhas independentes sobre sua condição mental. Harold fez gravações em vídeo? Sim. Ele estava muito preocupado que sua família tentasse contestar o testamento. Ele disse que os conhecia bem demais para não se preparar para essa possibilidade. Isso soava exatamente como Harold, sempre pensativo, sempre planejando com cuidado. Mesmo em sua generosidade para comigo, ele havia tentado me proteger das consequências. O Sr. Caldwell fechou sua pasta e se levantou. A papelada a ser preenchida, é claro, e o processo de inventário levará algumas semanas, mas não há dúvida sobre suas intenções ou sua competência. A herança é legitimamente sua, Sra. Thompson. Depois que ele partiu, sentei-me na minha sala de estar por horas, segurando a carta de Harold e tentando absorver tudo. Em uma manhã, havia passado de ser uma viúva aposentada lutando com uma pensão fixa para ser uma mulher independente financeiramente. Mas mais importante do que o dinheiro era a validação. Cada palavra cruel que a família de Harold havia dito no funeral havia sido desmentida por sua própria carta. Nossa amizade havia sido real. Meu cuidado havia importado. Eu havia significado alguma coisa para ele. Pela primeira vez desde o funeral, me permiti sorrir. Então meu telefone tocou. Margaret Thompson? A voz era fria, familiar. Sim, aqui é Patricia Brennan. Acho que precisamos conversar. A voz de Patrícia no telefone era gelo puro. Precisamos conversar. Ela repetiu quando não respondi imediatamente. Sobre essa situação ridícula com o testamento de Harold. Respirei fundo, segurando ainda a carta de Harold contra meu peito. Não há nada para discutir, Patrícia. Harold deixou suas intenções muito claras. Suas intenções? Ela riu. Um som áspero e desagradável. Margaret, você realmente acredita que um homem de 81 anos, obviamente em declínio mental, faria uma decisão tão irracional sem influência externa? Harold estava perfeitamente lúcido quando fez seu testamento. Respondi, tentando manter minha voz firme. O advogado confirmou isso. Advogados dizem qualquer coisa por dinheiro. Olhe, vou ser direta com você. Não sei que tipo de jogo você estava jogando com meu sogro, mas isso termina agora. Essa herança pertence à família dele por direito. Senti a raiva começar a ferver em meu peito. Por direito? Onde estavam vocês quando Harold estava doente? Onde estavam quando ele precisava de ajuda? Quando foi a última vez que qualquer um de vocês o visitou? Houve um silêncio longo. Então Patrícia disse, sua voz perigosamente baixa. Isso não é da sua conta. Você não conhece nossa família ou nossa situação. Conheço Harold, repliquei. E sei que ele passou 5 anos praticamente sozinho, exceto por mim. Você é patética, Patrícia cuspiu. Uma mulher solitária de meia-idade que se aproveitou de um homem idoso vulnerável. Mas isso não vai funcionar. Vamos contestar esse testamento e vamos ganhar. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Durante os dias seguintes, tentei continuar minha rotina normal, mas era impossível ignorar o que estava acontecendo. Carros estranhos passavam devagar pela minha casa. Vizinhos me olhavam de forma estranha quando verificava o correio.
Então Joyce Milhaven, que morava 3 casas adiante, me parou enquanto eu voltava do mercado. Margaret, querida, ela disse, mas sua voz não soava nada carinhosa. Tenho ouvido algumas coisas preocupantes sobre você e o pobre Harold. Meu estômago se apertou. Que tipo de coisas? Joyce olhou ao redor como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Bem, a família dele esteve conversando com algumas pessoas na vizinhança. Eles estão dizendo que que você pode ter se aproveitado dele. Isso é ridículo. É claro que é, querida. Joyce disse rapidamente, mas não soava convencida. É apenas que, você estava lá muito frequentemente. E agora com essa herança substancial. As pessoas estão falando. As pessoas estão falando. Essas 4 palavras me atingiram como um soco no estômago. Em uma vizinhança onde havia morado por 40 anos, onde havia sido uma cidadã respeitável toda a minha vida adulta, as pessoas estavam falando sobre mim como se eu fosse algum tipo de criminosa. Joyce, você me conhece há décadas. Você realmente acredita que eu faria algo assim? Ela evitou meu olhar. Claro que não, querida. É apenas que, era muito dinheiro. E às vezes, quando as pessoas ficam mais velhas e solitárias, podem fazer coisas que normalmente não fariam. Solitária. Lá estava aquela palavra novamente, usada como uma arma para me fazer parecer desesperada e patética. 2 dias depois, encontrei Jennifer, a neta de Harold, esperando na minha varanda quando voltei de uma consulta médica. Precisamos conversar, ela disse, seus braços cruzados e sua expressão severa. Não temos nada para discutir. Oh, mas temos. Você vê, estive fazendo algumas pesquisas sobre você, Margaret, e descobri algumas coisas muito interessantes. Meu sangue gelou. Que tipo de pesquisas? Jennifer sorriu, mas não havia calor nela. Por exemplo, descobri que você teve alguns problemas financeiros após a morte do seu marido. Contas médicas, hipoteca em atraso. Deve ter sido muito estressante. Era verdade. Após a morte de Robert, eu havia lutado com as contas por alguns anos, mas isso havia sido há 8 anos, e eu havia conseguido me estabilizar. Isso é irrelevante. É? Porque parece que você tinha motivo financeiro significativo para cultivar uma amizade com um vizinho idoso e abastado. A acusação pairou no ar entre nós. Ela estava construindo um caso de que eu havia deliberadamente me aproximado de Harold por seu dinheiro. Isso é absurdo. Eu nem sabia que Harold tinha dinheiro significativo. Mesmo porque ele possuía uma das casas mais valiosas nesta rua. Seus carros podem ter sido modestos, mas qualquer um com olhos poderia ver que ele tinha meios. Isso não era verdade. Harold dirigia um Honda Civic de 10 anos e se vestia modestamente. Sua casa era bem conservada, mas não ostentosa. Eu genuinamente não havia percebido que ele era abastado. Além disso, Jennifer continuou, conversamos com algumas pessoas que disseram que você estava sempre na casa dele, praticamente morando lá. Isso parece um pouco intenso para uma simples vizinhança amigável. E cada palavra que ela dizia distorcia meu relacionamento com Harold, transformando 5 anos de cuidado genuíno em algo sinistro e calculado. Eu o ajudava porque ele precisava de ajuda, e porque nos importávamos um com o outro. Ou porque você viu uma oportunidade e a aproveitou. Jennifer se inclinou para mais perto. Mas aqui está a coisa, Margaret. Não importa o que você acha que conseguiu. Vamos lutar contra isso. Temos recursos, temos advogados, e temos o óbvio do nosso lado, que uma estranha não deveria herdar o patrimônio de toda uma vida de um homem em detrimento de sua família biológica. Após ela partir, sentei-me na minha cozinha e chorei, não apenas pelas acusações cruéis, mas porque estava começando a perceber que isso era apenas o começo. A família de Harold não ia simplesmente aceitar o testamento. Eles iam lutar, e tinham muito mais recursos para lutar do que eu. Na semana seguinte, as coisas pioraram. Alguém havia claramente espalhado a história porque comecei a receber olhares estranhos no mercado, na farmácia, na biblioteca. Velha Mrs. Patterson, que costumava cumprimentar-me calorosamente na igreja, agora evitava contato visual. Então, um artigo apareceu no jornal local. Questões levantadas sobre herança de idoso local. O artigo não me nomeava diretamente, mas qualquer pessoa na cidade saberia sobre quem estavam falando. Citava membros da família preocupados, questionando se influência indevida
havia desempenhado um papel na decisão de testamento de Harold. O telefone começou a tocar constantemente. Repórteres querendo minha versão da história. Desconhecidos ligando para expressar opiniões sobre a situação. Depois de 2 dias disso, tive que desconectar o telefone. O pior momento veio quando estava no banco tentando entender os papéis da herança. A jovem funcionária atrás do balcão me reconheceu do jornal. "Você é a mulher que herdou todo aquele dinheiro do vizinho idoso", ela disse. E não era uma pergunta. Outras pessoas na fila se viraram para olhar. "Sim", murmurei, desejando poder desaparecer. "Minha avó está em um lar de idosos." A funcionária continuou, sua voz ficando mais alta. "Ela está sempre dizendo como as pessoas tentam se aproveitar dos mais velhos. É realmente triste como algumas pessoas não têm escrúpulos." Saí do banco com o rosto queimando de vergonha, sentindo os olhares de todos me seguindo. Naquela noite, enquanto estava sentada em minha sala de estar com as cortinas fechadas, meu telefone tocou. Era o Sr. Caldwell. "Senhora Thompson, tenho más notícias. A família oficialmente contestou o testamento. Eles estão alegando influência indevida e incapacidade mental." Meu coração afundou. "Quanto tempo isso vai levar?" "Pode ser meses. Possivelmente mais de 1 ano. E, francamente, mesmo que ganhemos, e acredito que ganharemos, isso vai ser um processo muito público e muito desagradável." Após desligar, olhei ao redor da minha pequena sala de estar. Esta casa havia sido meu refúgio por 40 anos. Agora sentia como uma prisão. Eu não podia sair sem enfrentar suspeitas e julgamentos. Não podia responder meu telefone sem ser assediada. Não podia nem ir à igreja sem sentir os olhares e sussurros. A família de Harold havia transformado o presente mais generoso que eu já havia recebido em uma maldição. Eles haviam pegado 5 anos das memórias mais preciosas da minha vida e as haviam corrompido, fazendo-me questionar se talvez eles estivessem certos sobre mim. Talvez eu realmente tivesse sido uma aproveitadora. Talvez eu tivesse inconscientemente manipulado um homem idoso vulnerável. Talvez eu fosse a mulher terrível que eles estavam pintando para o mundo. Peguei a carta de Harold da mesa de centro e a li novamente, procurando por alguma certeza, alguma validação de que nossa amizade havia sido real. Mas mesmo as palavras gentis dele estavam começando a parecer distorcidas sob o peso constante das acusações. Pela primeira vez desde que Harold morreu, comecei a me perguntar se ele realmente havia me conhecido tão bem quanto pensava. E essa dúvida doía mais do que qualquer coisa que sua família havia dito sobre mim. 3 semanas haviam se passado desde que a família de Harold contestou o testamento, quando recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Elizabeth Morrison, médica de Harold por mais de 15 anos. "Senhora Thompson, espero que não se importe que eu ligue. Consegui seu número com o Sr. Caldwell. Ouvi sobre a contestação do testamento e... Bem, há algumas coisas que acho que você deveria saber." Senti meu coração acelerar. "Que tipo de coisas?" Preferiria não discutir isso pelo telefone. Poderia me encontrar no meu consultório amanhã de manhã, digamos às 10? Passei a noite inteira me perguntando o que a médica de Harold poderia querer me dizer. Parte de mim temia que ela tivesse evidências de que Harold estava mentalmente comprometido quando fez o testamento. Talvez a família estivesse certa, afinal. O consultório da Dr. Morrison era em um prédio médico modesto no centro da cidade. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e uma expressão gentil, mas séria. "Obrigada por vir", ela disse, gesticulando para eu me sentar na cadeira em frente à sua mesa. "Primeiro, quero que saiba que Harold falava frequentemente sobre você durante nossas consultas. Era óbvio que você significava muito para ele. Senti lágrimas picarem meus olhos. Ele significava muito para mim também. Acredito nisso. E é por isso que me sinto obrigada a compartilhar algumas informações que pode ser relevante para esta situação legal." Ela abriu uma pasta espessa na sua mesa. "Harold era meu paciente há 15 anos. Durante esse tempo, mantive registros detalhados não apenas de sua condição física, mas também de seu estado mental e bem-estar emocional. Doutor." Morrison puxou uma série de papéis. "Os registros mostram um padrão muito claro. Antes de você começar a cuidar dele, Harold estava exibindo sinais de depressão leve. Ele havia perdido peso, relatava problemas de sono.
Admitia sentir-se isolado e sem propósito. Isso é comum em homens idosos viúvos, especialmente quando tem pouco contato com a família. Ela virou algumas páginas. Mas olhe aqui. Aproximadamente 6 meses depois que você começou a visitá-lo regularmente, há uma melhora marcante em todos os indicadores. Ganho de peso saudável, melhor qualidade do sono, humor melhorado, maior engajamento com a vida. Isso continuou pelos próximos 5 anos. O que isso significa? Significa que você literalmente salvou a vida dele, Margaret. Harold estava definhando antes de você aparecer. Sua presença não apenas melhorou sua qualidade de vida, provavelmente estendeu sua vida significativamente. Senti um calor espalhar pelo meu peito. Talvez eu não tivesse sido a aproveitadora patética que a família de Harold estava me pintando. Há mais, Dr. Morrison continuou. Harold frequentemente expressava frustração sobre sua família durante nossas consultas. Ele me disse várias vezes que seus filhos só ligavam quando precisavam de dinheiro, que nunca visitavam a menos que quisessem algo. Ele sentia que eles estavam apenas esperando ele morrer para herdarem sua propriedade. Ele disse isso muitas vezes. Na verdade, há uma consulta específica de 2 anos atrás, onde ele estava considerando mudar seu testamento. Ele disse, e cito, "Meus filhos tratam-me como um ATM esperando para ser acessado. Margaret me trata como um ser humano que vale a pena conhecer." Dr. Morrison puxou outro documento. Esta é uma avaliação de saúde mental que fiz dele 6 meses antes de ele morrer, exatamente na época em que ele alterou seu testamento. Seus resultados cognitivos estavam bem dentro dos parâmetros normais. Memória excelente, raciocínio claro, julgamento sólido. Não havia absolutamente nenhum sinal de demência ou comprometimento mental. Não? Olhei para os papéis, sentindo como se um peso gigantesco estivesse sendo tirado dos meus ombros. Por que você está me contando isso? Porque tenho visto muitos casos de idosos sendo isolados de cuidadores genuínos por famílias gananciosas, ela disse firmemente. E por que Harold especificamente me pediu para guardar esses registros caso sua família tentasse questionar sua competência mental após sua morte? Ele previu isso? Oh, sim. Harold conhecia seus filhos muito bem. Ele sabia exatamente como eles reagiriam. Dr. Morrison se inclinou para a frente. Há uma coisa a mais, Margaret. Harold me fez gravar um depoimento em vídeo 3 meses antes de morrer. Ele queria documentar seu estado mental e suas razões para o testamento em suas próprias palavras. Você gostaria de ver? Com mãos trêmulas, assenti. Dr. Morrison ligou um pequeno televisor na parede e inseriu um DVD. A tela ganhou vida. E lá estava Harold, sentado na cadeira familiar de seu consultório médico, parecendo alerta e no controle. Meu nome é Harold William Brennan. Sua voz familiar encheu a sala, e senti lágrimas imediatas nos meus olhos. Hoje é 15 de dezembro, e estou fazendo esta gravação por solicitação da Dr. Morrison para documentar meu estado mental e minhas intenções testamentárias. Harold olhou diretamente para a câmera. Primeiro, quero deixar claro que estou de mente perfeitamente sã. Sei que dia é, sei onde estou, e estou tomando esta decisão com plena consciência de suas implicações. Ele pausou, passando uma mão pelos cabelos grisalhos. Decidi deixar minha propriedade inteira para Margaret Thompson, minha vizinha e querida amiga. Estou fazendo isso não por senilidade ou confusão, mas porque Margaret demonstrou mais amor genuíno e cuidado por mim nos últimos 5 anos do que minha família biológica demonstrou em décadas. A voz de Harold ficou mais firme. Meus filhos, Michael e David, me veem como uma obrigação. Eles ligam talvez uma vez por mês, sempre brevemente, sempre com pressa para encerrar a ligação. Eles visitam talvez 2 vezes por ano, e quando vêm, fico com a impressão distinta de que estão avaliando minha casa e meus pertences, calculando quanto vão herdar. Senti minha respiração prender. Era exatamente isso que eu havia observado, mas nunca ousara dizer. Margaret, por outro lado, me visita quase todos os dias. Ela não vem porque tem que vir. Ela vem porque quer vir. Ela se preocupa se comi adequadamente, se tomei meus remédios, se estou me sentindo sozinho. Quando fico doente, ela cuida de mim. Quando preciso ir ao médico, ela se oferece para me levar. Ela faz essas coisas não porque espera algo em troca,
mas porque é uma pessoa genuinamente bondosa. Harold se inclinou para mais perto da câmera. Se minha família contestar este testamento, e tenho certeza de que vão, eles alegam que Margaret me manipulou ou que estou mentalmente comprometido. Isso é falso. Margaret nunca soube da extensão de minha riqueza e certamente nunca pediu nada de mim além de amizade. Ele sorriu, e foi o sorriso caloroso que eu lembrava tão bem. Margaret me deu os anos mais felizes que tive desde que Eleanor morreu. Ela me fez sentir vivo novamente, necessário, amado. Se isso não merece reconhecimento, então não sei o que merece. A gravação continuou por mais alguns minutos, com Harold detalhando especificamente sua relação com cada membro da família e suas razões para excluí-los do testamento. Quando terminou, estava chorando abertamente. Ele realmente me amava. Sussurrei. Sem dúvida, Dr. Morrison confirmou. E ele queria ter certeza de que você soubesse disso. Não importa o que sua família dissesse. Saí do consultório da Dr. Morrison, sentindo-me mais esperançosa do que em semanas. Mas o melhor ainda estava por vir. 2 dias depois, o Sr. Caldwell me ligou com notícias emocionantes. Margaret, você não vai acreditar nisso. Recebi uma ligação da senhora Eleanor Chen. Ela mora na casa ao lado da sua. Ela tem algumas informações muito interessantes sobre a família de Harold. Eleanor Chen era uma senhora chinesa idosa que morava sozinha e mantinha para si mesma. Eu a cumprimentava ocasionalmente, mas nunca tivemos conversas longas. Que tipo de informações? Aparentemente, ela mantém um diário detalhado de atividades da vizinhança, uma espécie de observação de bairro informal. E ela documentou meticulosamente as visitas da família de Harold ao longo dos anos. Meu coração começou a bater mais rápido. E, Margaret, de acordo com seus registros, Michael visitou seu pai exatamente 4 vezes nos últimos 5 anos. David 3 vezes. E todas essas visitas foram extremamente breves. Nunca mais de 1 hora. Mas eles disseram no funeral. Eu sei o que eles disseram. Mas a senhora Chen tem datas, horários, até mesmo notas sobre como pareciam quando saíam. Sempre apressados, muitas vezes carregando coisas. Em contraste, ela documentou suas visitas diárias a Harold, notas sobre como você cuidava do jardim dele, como o levava para consultas médicas. Senti uma onda de validação tão forte que quase me desequilibrou. Ela vai testemunhar? Ela já assinou uma declaração juramentada. Mas há mais, Margaret. Ela também ouviu várias conversas entre Harold e seus filhos ao longo dos anos. Conversas que deixaram muito claro que eles o viam como uma fonte de financiamento, não como um pai. Pela primeira vez em semanas, sorri genuinamente. A verdade estava finalmente emergindo. E era exatamente o que Harold havia dito em sua carta. Eu não havia sido uma aproveitadora. Eu havia sido uma filha de coração para um homem que merecia muito mais amor do que sua família biológica jamais lhe deu. E agora tinha a prova para mostrar ao mundo. A audiência de contestação do testamento foi marcada para uma manhã fria de abril. Cheguei ao tribunal com o Sr. Caldwell, meu estômago revirado de nervosismo. Durante semanas, havia me preparado para este momento, revisando cada documento, cada gravação, cada evidência que Harold havia deixado para proteger seus desejos. A família de Harold chegou em força. Michael, David, Patricia, Jennifer e até mesmo Dorothy, a irmã de Harold. Eles estavam acompanhados por 2 advogados caros e uma atitude de superioridade moral que irradiava pelo corredor do tribunal. Patricia me olhou com desprezo puro quando passei. Espero que tenha aproveitado sua fantasia. Ela sussurrou alto o suficiente para eu ouvir. Porque está prestes a acabar. Mas eu não era mais a mulher insegura que havia saído do funeral de Harold em lágrimas. Semanas de investigação haviam revelado a verdade. E essa verdade me deu uma força que nunca soube que possuía. O juiz, honorável Robert Harrison, era um homem de 60 e poucos anos com uma expressão séria e olhos que pareciam ver através de mentiras. Ele começou a audiência explicando que estávamos ali para determinar se Harold Brennan estava de mente sã quando alterou seu testamento e se havia ocorrido alguma influência indevida. O advogado da família falou primeiro. Era um homem polido de 50 anos chamado Sr. Richards, que apresentou seu caso com confiança arrogante.
Vossa Excelência, ele começou. Este é um caso clássico de uma pessoa vulnerável sendo manipulada por alguém que viu uma oportunidade de lucro. Harold Brennan era um homem idoso e solitário que foi sistematicamente influenciado por uma vizinha que passou anos cultivando sua dependência emocional. Enquanto ele falava, pintando-me como uma predadora calculista, observei os rostos da família de Harold. Eles estavam claramente confiantes de que ganhariam. Michael acenou levemente quando o advogado mencionou a negligência óbvia de deixar família verdadeira de lado por uma estranha. Então foi a vez do Sr. Caldwell apresentar nossa defesa. Vossa Excelência, ele começou calmamente. A evidência mostrará que Harold Brennan não apenas estava de mente completamente sã quando fez essas mudanças testamentárias, mas que ele as fez após anos de observação cuidadosa sobre quem em sua vida demonstrava amor genuíno versus interesse próprio. A primeira testemunha do Sr. Caldwell foi Dr. Morrison. Ela testemunhou sobre a condição mental excelente de Harold, seus registros médicos detalhados e a melhoria marcante em sua saúde e humor após eu começar a cuidar dele. Em minha opinião médica profissional, ela declarou, Harold Brennan estava não apenas mentalmente competente quando alterou seu testamento, mas estava tomando uma decisão baseada em observação lógica e cuidadosa sobre relacionamentos em sua vida. Então, o Sr. Caldwell reproduziu a gravação em vídeo de Harold. Assistir Harold falar suas próprias palavras no tribunal silencioso foi poderoso. Sua voz clara e firme, sua explicação racional de suas decisões, sua descrição detalhada do comportamento de sua família, tudo isso pintou um quadro devastador de sua realidade familiar. Quando a gravação terminou, o silêncio no tribunal era palpável. Eu podia ver a confiança se esvaindo dos rostos da família de Harold, mas o momento decisivo veio quando Eleanor Chen foi chamada para testemunhar. Aos 78 anos, ela se moveu lentamente até o banco das testemunhas, mas sua mente estava afiada como uma lâmina. Senhora Chen, o Sr. Caldwell começou gentilmente. Pode nos contar sobre suas observações da família Brennan ao longo dos últimos 5 anos? Eleanor abriu um caderno meticulosamente organizado. Mantive registros, ela disse em inglês claro mas acentuado. Família de Sr. Brennan veio muito pouco. Michael Brennan, 4 vezes em 5 anos. David Brennan, 3 vezes. Visitas sempre breves, sempre levavam coisas quando saíam. Ela virou uma página. Margaret Thompson. Ela ia todo dia. Cuidava do jardim, levava comida, ficava quando o Sr. Brennan estava doente. Quando o Sr. Brennan foi ao hospital no ano passado, ela foi a única pessoa que visitou. O Sr. Richards tentou abalar o testemunho de Eleanor durante o interrogatório, sugerindo que seus registros eram imprecisos ou que ela havia mal interpretado as situações, mas Eleanor manteve-se firme. Eu ouvi conversas. Ela disse simplesmente. Filhos sempre pediam dinheiro. Sr. Brennan sempre parecia triste depois que eles iam embora. Depois de Margaret visitar, ele sorria. Então o Sr. Caldwell chamou várias outras testemunhas. O carteiro que notou como eu verificava Harold diariamente, o farmacêutico que confirmou que eu sempre pegava os medicamentos de Harold, até mesmo o pastor da igreja que havia notado como Harold parecia mais alegre nos últimos anos. Cada testemunho construía o mesmo quadro. Harold havia sido essencialmente abandonado por sua família biológica e adotado por mim como família escolhida. A evidência final foi uma série de registros telefônicos que o Sr. Caldwell havia obtido. Eles mostraram que nos últimos 5 anos, Michael ligou para Harold uma média de 1 vez por mês, cada ligação durando menos de 5 minutos. David ligou ainda menos frequentemente. Estes registros, o Sr. Caldwell explicou, demonstram um padrão de negligência familiar que contrasta drasticamente com o cuidado diário que a Sra. Thompson fornecia. Quando chegou a hora de Michael e David testemunharem, sua defesa desmoronou rapidamente. Sob interrogatório, Michael admitiu que não havia visitado seu pai em mais de 1 ano antes de sua morte. David confessou que a última conversa longa que tivera com Harold foi há mais de 2 anos. Mas isso não significa que não o amássemos. Michael protestou fracamente. Como o senhor demonstrava esse amor? O Sr. Caldwell perguntou. Michael hesitou,
claramente percebendo a armadilha. Bem, ligávamos. Uma vez por mês, por menos de 5 minutos cada vez? Estávamos ocupados. Tínhamos nossas próprias famílias para cuidar. Entendo. E quando foi a última vez que o senhor ofereceu ajuda ao seu pai com alguma coisa? Compras, consultas médicas, trabalho doméstico? Michael não conseguiu responder. O testemunho de Patrícia foi ainda mais revelador. Quando perguntada sobre sua relação com Harold, ela admitiu que o havia conhecido por menos de 10 anos e que suas interações foram limitadas. Limitadas como? O Sr. Caldwell pressionou. Bem, encontros familiares ocasionais. Quantas vezes a senhora visitou Harold nos últimos 5 anos? Patrícia corou. Eu não mantenho registro dessas coisas. Os registros da Sra. Chen mostram que a senhora visitou exatamente uma vez nos últimos 5 anos. Isso soa correto? O silêncio de Patrícia foi resposta suficiente. Após todos os testemunhos, o juiz Harrison tomou um recesso de 1 hora para considerar as evidências. Quando retornou, sua expressão era sombria. Este tribunal revisou todas as evidências apresentadas. Ele começou, incluindo registros médicos extensivos, depoimentos de múltiplas testemunhas, gravações em vídeo do próprio falecido e documentação detalhada de padrões de interação familiar. Senti minha respiração prender. A evidência mostra inequivocamente que Harold Brennan estava de plena capacidade mental quando alterou seu testamento. Além disso, suas razões para fazê-lo estão bem documentadas e racionalmente baseadas em observações de longo prazo sobre relacionamentos em sua vida. O juiz olhou diretamente para a família de Harold. Este tribunal encontra particularmente convincente a própria explicação do Sr. Brennan sobre suas decisões, gravada em vídeo meros meses antes de sua morte. Suas palavras demonstram não apenas clareza mental, mas uma compreensão profunda das dinâmicas familiares que observou por anos. Ele pausou, consultando suas notas. Quanto às alegações de influência indevida, a evidência sugere o contrário. Os registros mostram que a Sra. Thompson providenciou cuidado desinteressado por 5 anos, sem qualquer conhecimento da extensão da riqueza do Sr. Brennan. Sua influência, se pode ser chamada assim, foi inteiramente positiva, melhorando sua saúde, humor e qualidade de vida. Senti lágrimas começarem a correr pelo meu rosto. A contestação é negada. O testamento de Harold Brennan será honrado conforme escrito. O martelo bateu e estava terminado. A família de Harold saiu do tribunal em silêncio furioso. Patrícia me lançou um olhar de ódio puro, mas não disse nada. Seus advogados caros não puderam superar a verdade simples. Harold havia escolhido amor genuíno sobre obrigação familiar. 3 meses depois, mudei-me para a casa de Harold. Era estranho no início, estar nos espaços onde havíamos compartilhado tantas conversas e refeições. Mas também era reconfortante, como se ele ainda estivesse lá de alguma forma. Usei parte da herança para transformar o quarto de hóspedes em uma pequena biblioteca, preenchendo-a com os livros favoritos de Harold e alguns novos. Criei um jardim memorial onde ele costumava cultivar seus tomates, plantando flores perenes que floresceriam ano após ano. Mas o que mais me orgulhou foi o centro comunitário que estabeleci na Casa dos Fundos. Centro Harold Brennan, para idosos isolados, oferecia programas diários para pessoas mais velhas que, como Harold havia estado, eram negligenciadas por suas famílias ou simplesmente sozinhas. Todos os dias, de 8 a 10 pessoas vinham para refeições compartilhadas, jogos de cartas, discussões de livros ou simplesmente conversas. Vendo seus rostos se iluminarem quando chegavam, vendo amizades se formarem, eu sabia que Harold aprovaria. A ironia não estava perdida para mim. A família que havia tentado me pintar como uma aproveitadora agora assistia enquanto eu usava sua herança para honrar a memória de Harold da maneira mais apropriada possível. Ocasionalmente, eu os via pela cidade. Patrícia sempre desviava o olhar rapidamente. Michael uma vez tentou se aproximar de mim no mercado, talvez para fazer as pazes, mas eu simplesmente sorri polidamente e continuei comprando. Não havia raiva em mim mais. Apenas uma indiferença pacífica. Eles haviam perdido mais do que dinheiro. Haviam perdido a chance de conhecer realmente um homem extraordinário em seus últimos anos.
Haviam perdido a oportunidade de aprender com sua sabedoria, compartilhar suas histórias, ser enriquecidos por sua presença. Essa era uma perda que nenhuma quantidade de dinheiro poderia compensar. 6 meses após me mudar, recebi uma carta inesperada. Era de uma mulher chamada Sarah, neta distante de Harold, que morava no Oregon. Cara Sra. Thompson, ela escreveu, soube sobre a contestação do testamento e queria que soubesse que nem todos na família concordaram com as ações de Michael e David. Vovô Harold falava sobre você em nossas ligações ocasionais. E era óbvio o quanto você significava para ele. Estou grata que ele teve alguém como você em sua vida. Essa carta significou mais para mim do que qualquer veredito do tribunal. Agora, sentada na poltrona favorita de Harold ao fim de cada dia, lendo um dos livros de sua vasta coleção, sinto uma paz que nunca pensei ser possível. Não apenas a paz de segurança financeira, mas a paz profunda de saber que vivi com integridade, que amei desinteressadamente, e que esse amor foi reconhecido e valorizado. Harold me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre quem aparece, quem se importa, quem fica. E no final, quando tudo foi despojado e a verdade foi revelada, ficou claro para todos quem era realmente família para ele. Eu era sua família escolhida, e ele foi a minha. E nenhuma quantidade de dinheiro ou contestação legal poderia mudar essa verdade fundamental. Toda manhã, quando acordo na casa que Harold me deixou, sinto sua presença nas paredes que agora abrigam pessoas solitárias, nos livros que agora são compartilhados com outros amantes da leitura, no jardim que agora floresce com flores memoriais. Ele não me deixou apenas uma herança. Ele me deixou um legado de amor genuíno, e estou honrando esse legado todos os dias. E finalmente, pela primeira vez em anos, sei exatamente quem sou e onde pertenço.